O petróleo está subindo sem parar e isso está impactando diretamente no preço dos combustíveis praticados pela Petrobras. Afinal de contas, a Petrobras não segue mais os preços internacionais, ela mesma estabelece qual será o preço vendido dentro do mercado interno. E isso tem um potencial para causar um estrago muito grande. E eu digo isso porque já aconteceu no passado exatamente tintim por tintim, como a gente está vendo agora, e o resultado final eu vou mostrar para você, foi tenebroso. Nós estamos em setembro e setembro alcançou o maior valor do ano quando o assunto é barril de petróleo. Você está vendo na sua esquerda o gráfico, a cotação, barril de petróleo em dólares. Antes de mais nada, eu preciso dar uns passinhos para trás aqui com você para te lembrar uma coisa importante. Maio de 2023. Petrobras abandona a paridade de importação e anuncia nova política de preços. Quando aconteceu isso, eu falei, abre o olho, porque é exatamente o que foi feito no governo da Dilma Rousseff e terminou como terminou. E essa decisão, ela foi tomada quando o barril de petróleo estava bem distante dos preços atuais. Aqui que você está vendo a setinha amarela é exatamente quando teve essa mudança. Tá vendo aqui, ó? Maio. O barril de petróleo estava ali na casa dos $70. O que aconteceu desde então? Você consegue ver o gráfico, né? Subindo, subindo, subindo sem parar. E agora nós chegamos na casa dos $90 o barril de petróleo. Maior patamar em 10 meses, pressionando mais ainda o preço dos combustíveis no Brasil. Então você lembra onde é que estava a setinha amarela que eu mostrei agora há pouco? De $70 o barril para $90 o barril. E as perspectivas são de passar os $100, como você vai ver daqui a pouco. E esse aumento do petróleo coloca mais pressão ainda no preço dos combustíveis do Brasil, porque como eu falei agora há pouco, a Petrobras não segue mais os preços do mercado internacional, desde que o governo Lula, ali em maio de 2023, resolveu mudar as políticas. Qual que é o maior problema dessa história toda? A defasagem em relação aos valores praticados no mercado internacional. E a primeira vez que eu fiz o alerta para você foi dia 31 de julho deste ano, quando eu mostrei que a defasagem do preço da gasolina era a maior em 14 meses. Só na gasolina eu mostrei que seria necessário aumentar 77 centavos por litro naquela época para igualar os preços do mercado internacional. Isso foi dia 31 de julho. 2 semanas depois, a Petrobras anunciou o aumento. 41 centavos no preço da gasolina, 78 centavos no preço do diesel. É uma pancadona. Só que essa pancadona não foi suficiente para zerar a defasagem dos preços do mercado internacional. A Petro aumentou o diesel em 78 centavos por litro, como você acabou de ver. A gasolina foi reajustada em 41 centavos por litro, só que agora, no começo de setembro, nós temos novas defasagens. 62 centavos no preço do diesel e 23 centavos no preço da gasolina. Ou seja, a Petrobras deve fazer reajustes em breve, mais um pancadão de aumento para o bolso do consumidor. Ou a opção B é fazer a Petrobras segurar cada vez mais os preços na marra e ela arcar com essa defasagem. A opção A é repassar esse aumento de custo, uma pancada para o consumidor e ele é pego de calças curtas, caramba, aumentou tanto de uma vez, igual aconteceu em agosto, ou segurar artificialmente usando os recursos da Petrobras e repetindo o mesmo erro da gestão da Dilma Rousseff, que deixou um rombo bilionário ao se recusar a reajustar o preço dos combustíveis de acordo com o mercado internacional. A Petrobras está voltando a ser usada como instrumento de controle da inflação, ou seja, eles artificialmente controlam o preço dos combustíveis para que esses aumentos que estão acontecendo no mercado internacional não repercutam nos índices de inflação oficial dentro do Brasil. E assim você pode dizer ao povo que a inflação está super controlada, sendo que a realidade está sendo encoberta. Isso é uma manobra para artificialmente você contornar os números da inflação. E no governo Dilma foi exatamente isso que aconteceu, utilizando a Petrobras como um instrumento de política monetária. E quanto que custou essa ideia maravilhosa? Na era da Dilma Rousseff, essa política de preços custou 100 bilhões, com B, bilhões de reais. Mais do que
toda a Lava Jato somada. E agora nós novamente estamos repetindo esse equívoco. E essa política vai ter o mesmo resultado. É claro, nova política de preços traz prejuízos à Petrobras. E por quê? É muito simples você compreender. Essa nova política de preços é refletida na queda da margem, ou seja, a diferença da venda do combustível e do petróleo bruto. Quanto maior essa diferença entre preços do mercado internacional e quanto que os combustíveis são vendidos dentro do Brasil, acaba afetando diretamente o lucro da Petrobras. E nos últimos 3 meses, que são os resultados mais atualizados da Petrobras, nós já observamos uma queda de 47% do lucro quando comparado ao mesmo período do ano passado. E se você acha que os problemas param por aí, não fica só restrito à saúde financeira da Petrobras e nem no impacto repentino no bolso dos brasileiros quando passa pelo posto e fala, caramba, esse aumento veio do nada, aqui da onde que surgiu esse negócio? Temos também restrições na oferta de combustíveis. E aqui eu vou até recapitular para você, de agosto até o momento que nós estamos conversando. Distribuidoras relatam restrições na oferta de diesel em vários estados. Isso daqui foi dia 10 de agosto. Avançando um pouquinho, finalzinho de agosto, restrição de diesel já afeta postos de 24 estados do Brasil e cenário nas fazendas é ainda pior. E agora, no começo de setembro, fornecedor de diesel para fazendas do Paraná já não consegue cumprir as entregas. Também existem impactos no Mato Grosso. E por que isso acontece? Porque quando o governo artificialmente coloca preços que são muito distintos do mercado internacional, como que vai ter importação de diesel pelos importadores, né? Eles vão tomar uma trolha gigantesca. Então essa defasagem, ela faz com que fique inviável para o importador comprar óleo diesel. Como é que faz para ele contornar essa situação? Ele vai ter que, portanto, reajustar esses preços para que possa, mais uma vez, voltar a ter a viabilidade, a importação do óleo diesel e voltar à normalidade de oferta desse combustível tão importante dentro do nosso país. E os relatos que foram recebidos ao longo dos últimos meses são de restrição de diesel. O que significa isso? Olha, vários produtores de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, falaram que tem uma intenção, por exemplo, de compra de 1 milhão de litros, mas só estão liberando 600 mil, porque precisa controlar, senão vai faltar para outra ponta lá na frente. E as perspectivas não são nada boas quando o assunto é preço do petróleo. Os preços do barril vão continuar subindo, tá? A Rússia e a Arábia Saudita, 2 players super importantes do mercado de petróleo no mundo, estão fazendo cortes agressivos na produção de petróleo. E o que significa isso na prática? Menos petróleo no mercado, automaticamente preços maiores. E agora, no começo de setembro, o Goldman Sachs, que é uma das instituições mais renomadas dos Estados Unidos, falou que o petróleo pode chegar a $107 o barril se a Arábia Saudita e a Rússia continuar com esses cortes na produção. E quando a gente pega uma outra instituição, uma instituição britânica, ela traça aumentos consecutivos para o barril de petróleo. Eles estimam que o preço médio em 2024 será de $98 o barril, em 2025 de $109 o barril e em 2026 $128 o barril. O que isso tudo significa na prática para você? Bom, espere mais reajustes inesperados, porque você é pego do dia para a noite com um aumento nas bombas de combustível dos postos, que era muito diferente do cenário da época que acompanhava o mercado internacional, né? Você tinha as flutuações exatamente de acordo com o que acontecia no mercado. Então, quando subia, subia gradativamente, quando caía, caía gradativamente. Agora não é assim. Agora são pancadões, né? Quando você menos espera, você passa no posto de combustível e tá lá. Puf, aumentou tanto o diesel, puf, aumentou tanto a gasolina. E ainda temos defasagens, portanto, teria que ter mais aumento ainda dos combustíveis. Mas se a Petrobras não quiser repassar esses aumentos para o consumidor, é ela que vai ter prejuízos multibilionários, exatamente como aconteceu no governo da antiga presidente Dilma. E tudo isso acontece justamente porque a Petrobras teve a brilhante ideia de abandonar os preços internacionais e agora tá com essa batata quente pelando nas mãos. Vamos acompanhar muito de perto aonde que vai terminar essa história, mas com base no que aconteceu no passado, as perspectivas não são nada animadoras.